Por que será que tantas pessoas oram, jejuam, buscam respostas no céu, mas ainda assim sentem o coração vazio, pesado e distante da presença de Deus? Sabia que muitos irmãos lutam sem entender que existem hábitos escondidos e vícios silenciosos que sufocam a voz do Espírito Santo e impedem a manifestação do poder divino na vida? E por causa disso, hoje vou te mostrar os 4 vícios que estão afastando o Espírito Santo da sua vida. Você pode não perceber, mas essas coisas afastam bênçãos da sua vida. Mas antes de te mostrar os 4 vícios, se você já é inscrito do canal, faça parte da nossa comunidade. Seja membro para poder receber vídeos exclusivos e nos ajudar a continuar trazendo a palavra de Deus para mais irmãos. O link está na descrição. Vamos ao vídeo. O primeiro vício que afasta o Espírito Santo é o vício da rebeldia contra a direção de Deus. Quando uma pessoa sabe o que é certo e mesmo assim escolhe o que é errado, ela está levantando um muro entre ela e o Espírito. Foi exatamente isso que o profeta Samuel declarou a Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Essa afirmação é forte porque revela que rebeldia não é algo pequeno. Toda vez que alguém diz, eu faço do meu jeito, eu sigo a minha vontade, eu ignoro o que Deus disse, o Espírito Santo se afasta. Ele não habita onde não há submissão. A rebeldia começa com atitudes simples: não orar, não ler a Bíblia, ignorar correções, justificar pecados, rejeitar conselhos, tratar com dureza aquilo que Deus falou. Com o tempo, essa voz de resistência cresce. E então, o coração já não sente mais a presença do Espírito como antes. Já não sente a mesma sensibilidade. Já não sente mais o peso da palavra. Isso acontece porque o Espírito Santo é sensível. Ele não força ninguém. Ele guia, mas não empurra. Ele fala, mas não grita. Ele corrige, mas não humilha. Se uma pessoa insiste em caminhar longe, ele simplesmente se cala. Quais foram as vezes em que Deus te deu uma direção clara, mas sua vontade falou mais alto? Quais foram as oportunidades em que o Espírito Santo tentou te alertar, mas você seguiu outro caminho? Escreva nos comentários: eu sou filho de Deus, para declarar que a rebeldia perderá força na sua vida. O segundo vício que afasta o Espírito Santo é o vício da palavra impura. E aqui não estamos falando apenas de palavrões. Estamos falando de fofoca, murmuração, reclamação constante, crítica destrutiva, mentira, exageros, ironias maldosas, conversas que ferem e palavras que espalham discórdia. Jesus disse em Mateus capítulo 12, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Cada palavra é uma semente. Algumas geram vida, outras geram morte espiritual. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando alguém fala aquilo que Deus reprova, o Espírito Santo se entristece. Ele não opera onde há fofoca. Ele não permanece onde há mentira. Ele não se move em ambientes contaminados por reclamações. A Bíblia ensina em Colossenses capítulo 4 dizendo, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Isso significa que Deus espera que a boca do cristão seja fonte de cura e não de feridas. Um dos maiores estudiosos do comportamento humano dizia que a boca revela a saúde da alma. Isso é verdadeiro. Quando a alma está ferida, a boca fere. Quando a alma está limpa, a boca edifica. Quando a alma está cheia do Espírito, a boca transborda graça. O problema é que muitos se acostumaram a falar sem pensar, sem discernir, sem filtrar. Mas o Espírito Santo se entristece quando uma palavra é usada para derrubar alguém que ele tenta levantar. E se você está aqui até agora, escreva nos comentários: eu vou vencer em Cristo.
Isso mostra que o Espírito Santo ainda tem liberdade para trabalhar em sua vida e que a chama ainda está acesa. O terceiro vício que afasta o Espírito Santo da sua vida é o vício da contaminação emocional. Algo que começa dentro do coração e vai tomando espaço até ocupar toda a vida espiritual. Não é exagero dizer que esse vício é um dos mais perigosos, porque ele se desenvolve em silêncio, sem barulho, sem escândalo e sem sinais externos no início. Ele cresce onde ninguém vê. Cresce nos pensamentos, nos ressentimentos, nos medos e nas feridas não tratadas. E quando uma pessoa percebe, já perdeu a sensibilidade, já perdeu o fervor e já perdeu o brilho espiritual que antes carregava com alegria. A palavra de Deus nos alerta em Hebreus capítulo 12, dizendo: tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Veja que o texto não diz que a amargura apenas atrapalha, diz que ela priva da graça. Isso é sério. A amargura, o ressentimento e as mágoas são portas abertas que afastam o Espírito Santo. O Espírito opera onde há perdão, onde há humildade, onde há mansidão, onde há coração quebrantado. Mas quando um coração se endurece, ele se afasta. Estudiosos afirmam que a raiz de amargura é como ferrugem. Come devagar, mas destrói completamente. Assim acontece com quem guarda ressentimentos. Muitas vezes alguém pensa que magoar-se é algo pequeno, mas não é. É um veneno que entra pela emoção e se instala na alma. A pessoa deixa de servir a Deus com alegria, deixa de sentir prazer na oração, começa a duvidar do cuidado divino e passa a se afastar de tudo que antes era sagrado para ela. Quantas vezes Deus já tentou curar áreas da sua vida, mas você talvez segurou feridas que Ele queria levar? Quantas vezes você se fechou emocionalmente porque alguém te feriu e, com isso, fechou também a porta para a voz do Espírito Santo? Jesus disse no livro de Mateus: se perdoarem aos outros o que eles fizeram, o Pai de vocês, que está nos céus, também lhes perdoará. O perdão é porta aberta para a presença do Espírito. O ressentimento é porta fechada. Além da amargura, existem outras contaminações emocionais que afastam o Espírito Santo: ciúme, inveja, comparação, orgulho ferido, raiva acumulada e até mesmo ansiedade exagerada que toma o lugar da confiança em Deus. O apóstolo Pedro nos orienta em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando a ansiedade vira um vício emocional, a pessoa passa a viver guiada pela emoção e não pelo espírito. E quem vive guiado pela emoção corre risco de cair em decisões impulsivas, palavras precipitadas e atitudes que entristecem Deus. Outro grande estudioso dizia que o cristão cheio do Espírito é aquele cujo coração não guarda excesso de peso. Deus não quer sobrecarga emocional no coração dos seus filhos. O Espírito Santo não habita em ambientes interiores caóticos, confusos e cheios de sentimentos não resolvidos. Ele habita onde há ordem, paz e entrega. Por isso, muitos perdem a sensibilidade espiritual, porque estão emocionalmente ocupados demais para ouvir a voz do Espírito. E isso nos leva ao quarto vício que afasta o Espírito Santo: o vício da autossuficiência espiritual. Esse vício é extremamente perigoso porque ele não parece pecado aos olhos humanos. Pelo contrário, parece força, parece confiança, parece independência. Mas, espiritualmente, é destruição. Quando alguém começa a achar que pode caminhar sozinho, que pode vencer pelas próprias forças, que pode resolver tudo sem oração, sem buscar a palavra e sem depender de Deus, essa pessoa já está distante do Espírito Santo e ainda não percebeu. A palavra de Deus
declara em Jeremias, capítulo 17, versículos 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da força humana o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. A autossuficiência é exatamente isso: substituir a direção do Espírito pela direção da própria vontade. Quanto mais uma pessoa confia em si mesma e menos depende de Deus, mais distante ela fica da presença do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Não é quase nada, não é pouca coisa, é nada. A autossuficiência quebra esse princípio. Ela faz a pessoa acreditar que pode vencer tentações pela própria força, que pode mudar comportamentos sem a ajuda divina e que pode tomar decisões sem oração. Isso entristece o Espírito Santo porque ele deseja conduzir, deseja guiar, deseja orientar cada passo. Mas quando alguém assume o controle da própria vida sem entregar ao Espírito, ele se retira. Talvez você conheça alguém que antes era dependente de Deus, orava com fervor, buscava direção para tudo, mas hoje vive correndo, agitado, tomando decisões sem consultar o céu. A chama espiritual vai diminuindo e quando percebe, já está frio, distante, seco por dentro. Isso é autossuficiência. E ela destrói vidas espirituais lentamente, sem que a pessoa perceba o perigo. E por fim, o quarto vício. O quarto vício, e talvez o mais destrutivo de todos, é o vício da vida espiritual superficial. Uma existência que parece piedosa por fora, mas por dentro está sem profundidade, sem raiz, sem entrega verdadeira. Este é o vício que mais engana, porque cria uma aparência de espiritualidade, porém nega o poder real que transforma, purifica e fortalece. É um inimigo silencioso, sorrateiro, que se infiltra nas práticas religiosas, nos costumes da fé e até no serviço cristão, mas rouba a essência da presença de Deus. A superficialidade espiritual não nasce de um dia para o outro. Ela se desenvolve aos poucos, no ritmo acelerado da vida moderna, no excesso de distrações, nos muitos compromissos e na pouca entrega. Quando alguém começa a tratar o relacionamento com Deus como algo mecânico, rápido, automático, apenas para cumprir uma obrigação religiosa, o Espírito Santo se entristece. Ele não quer rituais vazios. Ele busca coração sincero, quebrantado, entregue, sedento. Jesus confrontou este problema quando disse em Mateus capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa declaração é profunda e revela que é possível falar de Deus sem estar perto de Deus. É possível cantar sobre Deus e mesmo assim estar distante do Espírito Santo. É possível conhecer a Bíblia e ainda assim não caminhar em comunhão com Ele. O problema da superficialidade não é falta de conhecimento, é falta de profundidade. A superficialidade espiritual também aparece quando alguém deixa de confrontar seus próprios pecados e passa a viver de aparência. O Espírito Santo é santo e onde há pecado não tratado, ele não permanece com liberdade. A palavra de Deus declara em Salmos capítulo 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. A superficialidade tenta esconder o que está sujo, mas o Espírito Santo revela, limpa e transforma. Porém, quando a pessoa não quer mudar, o Espírito se afasta. Essa superficialidade também cria cristãos que conhecem versículos, mas não vivem o poder desses versículos. Conhecem promessas, mas não obedecem aos princípios. Conhecem histórias bíblicas, mas não permitem que essas histórias moldem sua vida. O Espírito Santo não se manifesta plenamente em quem apenas conhece, mas sim em quem se rende. Rendimento é a chave para uma vida profunda.
Superficialidade é o bloqueio que impede a plenitude. Um grande estudioso da fé cristã dizia que a graça barata é inimiga da graça verdadeira. A graça barata é aquela que busca benefícios sem compromisso, bênçãos sem arrependimento, promessas sem obediência. Esse tipo de vida superficial afasta o Espírito Santo porque ele não opera onde não há entrega real. A graça verdadeira é aquela que transforma, que cura, que confronta, que molda, que despedaça o velho eu para construir uma nova vida em Cristo. A superficialidade espiritual também se manifesta quando alguém busca experiências espirituais, mas não quer mudança. Busca sentir, mas não quer renunciar. Busca emoção, mas não quer compromisso. E o Espírito Santo não é emoção, ele é presença. Ele não é sensação passageira, ele é transformação permanente. Ele não é um momento de arrepio, ele é o ar que sustenta a alma do cristão. Muitos cristãos não percebem que estão superficiais porque continuam indo à igreja, continuam cantando, continuam servindo, mas por dentro estão secos, vazios, cansados, desconectados. É como a parábola de Mateus capítulo 13, onde Jesus fala sobre a semente que caiu em solo pedregoso. Ela germinou rápido, mas porque não tinha raiz, murchou diante do sol. A superficialidade não cria raízes. E sem raízes não existe profundidade. Sem profundidade não existe permanência. Sem permanência não existe vida espiritual saudável. A superficialidade também afasta o Espírito Santo porque impede o cristão de discernir o que vem de Deus e o que não vem. Discernimento não nasce de uma vida rasa. Discernimento nasce de intimidade. E sem discernimento, a pessoa começa a cair em enganos, confusões espirituais, decisões baseadas na emoção e não na palavra. O apóstolo Paulo alertou sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem vive superficialmente vive como homem natural, guiado pela carne, não pelo Espírito. Há pessoas que perderam a sensibilidade ao Espírito Santo porque sua vida espiritual virou rotina. Oram sempre as mesmas palavras, leem sempre os mesmos textos, fazem tudo no automático. Mas o Espírito Santo quer profundidade, ele quer entrega. Ele quer um coração que diga: Senhor, transforma-me, muda-me, toca-me, conduz-me. A superficialidade coloca uma parede entre o cristão e o Espírito, mas um coração entregue abre todas as portas. Querido irmão, o Espírito Santo deseja mergulhar você em uma profundidade espiritual que talvez você nunca viveu. Ele deseja te conduzir a níveis de intimidade, entendimento e revelação que vão além do que a superficialidade pode oferecer. Mas isso exige rendição, exige tempo, exige prioridade. Exige afastar aquilo que ocupa espaço onde ele quer habitar. E agora, neste momento, é importante refletir profundamente. Você está vivendo uma fé profunda ou superficial? Sua comunhão com Deus é íntima ou automática? Sua oração é viva ou apenas repetida? Não tenha medo de reconhecer áreas onde precisa de mudança. O Espírito Santo não revela para condenar, ele revela para curar. Um cristão profundo não é alguém perfeito, mas alguém que admite suas fraquezas e se rende totalmente ao Espírito de Deus. O Espírito Santo deseja permanecer na vida de alguém que o honra, o busca e o reconhece como aliado fiel em cada decisão. Por isso, depois de falar sobre os 4 vícios que afastam sua presença, contaminação emocional, autossuficiência espiritual, superficialidade e todos os outros que já abordamos, agora precisamos caminhar para a parte mais profunda desta mensagem, a restauração. Porque o Espírito Santo não revela vícios para condenar, ele revela para transformar.
Ele mostra aquilo que precisa sair da vida do cristão para abrir espaço para algo muito maior, muito mais santo e muito mais poderoso. Nada é mais precioso do que a presença do Espírito Santo. Não existe conquista financeira, emocional ou material que se compare ao privilégio de ser guiado por Ele, tocado por Ele, corrigido por Ele. O salmista declarou no Salmos capítulo 51, versículo 11: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse clamor mostra que, para Davi, perder tudo seria menos doloroso do que perder o Espírito de Deus. O Espírito Santo se afasta do vício, mas se aproxima da renúncia. Se afasta do orgulho, mas se aproxima da entrega. Se afasta da rebeldia, mas se aproxima da obediência. Quanto mais alguém abre mão dos vícios espirituais, mais espaço o Espírito tem para agir. Ele deseja ocupar cada área, cada pensamento, cada sentimento, cada decisão. Ele deseja ser conselheiro, guia, amigo, consolador, força e direção. Por isso, agora é momento de reflexão. O que hoje precisa ser entregue para que a presença do Espírito Santo volte a encher seu coração? O que precisa ser encerrado? O que precisa ser confessado? O que precisa ser deixado para trás? O Espírito não enche vasos pela metade. Ele não preenche espaços divididos. Ele se derrama totalmente sobre quem se entrega totalmente. E veja o que diz a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui está o segredo para romper os vícios espirituais. Viver pelo Espírito. Não é tentar mudar pela força do braço, não é tentar melhorar sozinho, não é tentar superar hábitos sem ajuda divina. É viver pelo Espírito. Quem vive pelo Espírito vence tentações. Quem vive pelo Espírito vence vícios. Quem vive pelo Espírito vence o mundo, vence a carne e vence a si mesmo. Mas para viver pelo Espírito é necessário buscá-lo diariamente. A leitura da Bíblia não pode ser algo ocasional, precisa ser alimento. A oração não pode ser algo rápido, precisa ser encontro. A adoração não pode ser performance, precisa ser entrega verdadeira. A santidade não pode ser conceito, precisa ser estilo de vida. O Espírito Santo se manifesta onde há compromisso, constância e fé viva. Agora é momento de direcionamento final, como um pastor que ama profundamente as ovelhas do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que sobre a sua casa, sua família e seu coração desça hoje uma unção de restauração. Eu profetizo que todo vício espiritual será quebrado pelo poder do Deus vivo. Eu declaro que o Espírito Santo encontrará espaço dentro de você novamente. Eu declaro cura emocional, cura espiritual, renovação da fé, restauração da alma e fortalecimento interior. E antes de terminar, faço um apelo do fundo do meu coração. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é quem cura, restaura e liberta. E procure uma igreja perto da sua casa para congregar. Não caminhe sozinho. Deus criou a igreja para fortalecer você. Que a paz esteja com você. Amém.